Olá, amados, graça e paz. A palavra do Senhor nos diz: não te indignes quando vês a lei de uma província violada e um povo oprimido. Sempre tem um que vigia acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos há um que está acima de todos e tudo contempla. Lá do alto ele ri com desprezo daqueles onde existe a cabeça, as autoridades e governantes que seguem segundo a verdade, cumprindo o seu papel, segundo o seu exercício, aonde jamais deve-se agir na parcialidade e nem tampouco segundo a injustiça, mas que sempre existe a cauda, que seguem as suas inverdades, são corruptos, aqueles que oprimem o povo, ao invés de estar cumprindo o seu papel. A palavra diz que Deus abomina aqueles que um dia foram de condição humilde e que hoje oprimem o povo. Na verdade, são como que roubadores, sonegam os impostos do qual deviam ser administrados em prol dos mais necessitados, assim como aqueles que dizem que são lideranças eclesiásticas, roubam do povo com falsas promessas, oprime o povo. A palavra diz que uma nação que rejeita a revelação, a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Cristo Jesus, é um povo desviado, é um povo oprimido, é um povo que sofre por conta, julgam que estão ricos, mas na verdade são pobres e miseráveis, porque a condenação que paira sobre as suas cabeças, tanto nesta vida como na vida vindoura, porque estão como rejeitados, estão querendo ostentar algo que na verdade aquele que tem discernimento e sabe o que está prestes a acontecer, os adverte para que venham se consertar diante do Senhor, porque a palavra diz que grande o fim é trágico daqueles que seguem segundo a impiedade, e não é o nosso desejo, por isso anunciamos sempre, porque não agradamos da morte do ímpio, nem tampouco dos adversários. Anunciamos a verdade da qual alcançamos e fugimos de toda cilada e damos graças ao nosso Senhor dia após dia, porque já não andávamos antes. A palavra diz: aquele que roubava não roube mais. Assim nós perseveramos dia após dia segundo um caráter, reconhecendo que a riqueza maior está na tábua de um coração de carne que nos mantém apartados de toda injustiça, fazendo a obra com o coração voluntário, pois já fugimos de todas as ciladas inevitáveis que o Senhor nos concede livramento dia após dia. Mas e assim tampouco invejamos dos ímpios que prosperam, porque o Senhor nos ensina qual é o seu fim, e assim jamais queremos seguir nas mesmas atitudes, porque se assim seguimos, estamos na tolice, da qual se julgam estar sábios, mas dia após dia afundam mais ainda no lamaçal, por não estarem apoiados num alicerce seguro, do qual é a nossa pedra angular do alto. Por isso, buscai sempre o Senhor, como Ele está nos dizendo hoje, seja qual for a circunstância, e louve e o adore pela pneuma, o fôlego de vida que Ele nos concede, onde os dias vão bens e longos nessa terra, e nos ensina a estar com o caráter aprovado, seja qual a adversidade, porque o caráter aprovado é o nosso maior tesouro e riqueza,
em proceder sempre segundo a retidão, porque aqueles que andam nos caminhos tortuosos e sinuosos, aqueles que aceitam suborno, é podridão para os ossos. A palavra nos diz, estão sempre com uma falsa alegria, porque a vossa condenação paira sobre as suas cabeças, e dia após dia são aqueles que maquinam e já não alcançam nem mesmo o sono tranquilo, do qual aqueles que perseveram na retidão estão sempre com uma consciência os acusando como cumpridores, segundo aquele que cumpre em nós, aonde ninguém se consegue produzir as obras boas por si mesmo, mas aqueles que rejeitam seu coração sempre é perverso e está com os pés apressando para toda maledicência a todo momento. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.